Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente aprendeu sobre saúde, sobre nutrição. Com certeza. As fontes que nós analisamos sugerem que a resposta para uma lista, assim, enorme de problemas crônicos, de anemia a colesterol alto, está escondida num lugar que quase ninguém olha. Pois é. E o centro de tudo isso, acredite se quiser, é um mineral que quase não ganha destaque: o cobre. Exato. A tese central é bem ousada. Ela diz que a vida, no nível bioquímico mais fundamental, depende de uma dança muito delicada entre três parceiros: cobre, ferro e oxigênio. Uma dança, gostei da analogia. E quando essa dança sai do ritmo, o corpo entra no que a gente chama de estresse oxidativo, que as fontes apontam como a raiz de, milhares de sintomas diferentes. Tá. Que a gente cometeu um erro histórico de interpretação, passamos a vida com medo da falta de ferro, quando o verdadeiro vilão, na verdade, seria a má gestão do ferro. A má gestão. Isso. E ela é causada justamente pela falta de cobre biodisponível. Ok, aqui a gente já precisa parar para desembrulhar isso. A ideia de que o problema do ferro não é a falta dele, mas a má gestão, já é uma bomba. É uma mudança de paradigma total. Então, nossa missão hoje é seguir essa trilha. Vamos entender por que o cobre é descrito como um general do corpo, porque a famosa anemia por falta de ferro pode ser um grande mal-entendido e como tudo isso se conecta de um jeito chocante com o colesterol e até com a febre da vitamina D. Para começar, tem a afirmação mais radical do material, né? A de que a anemia por deficiência de ferro, do jeito que a gente conhece, praticamente não existe. A não ser em casos óbvios, claro, de perda de sangue, uma hemorragia. Exato. A ideia é que a maioria das pessoas com esse diagnóstico, na verdade, tem o oposto, um excesso de ferro acumulado nos tecidos. Mas peraí, como assim? Como isso é possível? Parece um paradoxo, né? Total. O exame de sangue mostra ferro baixo, mas o corpo estaria com excesso. Pois é. Mas a lógica por trás é bem interessante. O material parte de um princípio básico. O ferro é o elemento mais abundante da crosta terrestre. Certo. Seria, no mínimo, estranho que a nossa espécie, supostamente no topo da evolução, de repente perdesse a capacidade de lidar com o mineral número 1 do planeta. Faz sentido pensar assim. Então, a fonte argumenta que o problema não é a falta de ferro, e sim o fato dele estar preso ou sequestrado nos tecidos. Ele não consegue chegar no sangue para fazer o trabalho dele. Então, o exame de sangue estaria contando só metade da história. Ele mede o ferro que está circulando, mas não o que está trancado nos depósitos do corpo, tipo no fígado e no baço. Exatamente isso. E a origem dessa confusão toda, segundo a pesquisa, é bem específica. Ela remonta a uns estudos feitos com mulheres grávidas logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ah, é? O que eles viram? Eles viram que os níveis de hemoglobina delas caíam durante a gestação e concluíram: pronto, elas estão com deficiência de ferro. Só que eles ignoraram um processo fisiológico completamente normal. Que processo? Um processo chamado hemodiluição. Hemodiluição. Ah, eu acho que eu sei. É quando o volume de sangue e de fluidos no corpo da gestante aumenta muito. Então, é natural que a concentração de glóbulos vermelhos diminua, certo? Perfeito. É como colocar um pouco mais de água num suco, ele fica mais diluído, mas a quantidade de fruta ainda está lá. A analogia é perfeita. Pegaram um processo super normal da gravidez e trataram como se fosse uma doença. Nossa. E tem um estudo que o material cita que é impressionante, de um pesquisador chamado Philip Steer. Ele analisou 150 mil nascimentos. 150 mil. E descobriu algo que hoje soa como heresia. Os bebês mais saudáveis, com menos complicações, nasciam de mães com níveis de hemoglobina entre 8,5 e 9,5. O quê? Mas hoje um médico veria um exame com 9,5 de hemoglobina e, provavelmente prescreveria suplementos de ferro na hora. O padrão é querer acima de 12, né? Acima de 12 até 13, exato. E foi esse mal-entendido inicial que, segundo a fonte, deu origem a todas as políticas de fortificação de alimentos com ferro. Aquelas que a gente vê nas farinhas, nos cereais. Essas mesmas. Começou em 1941 nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. E o pior, o ferro usado era e ainda é, basicamente, limalha de ferro. Limalha de ferro?
Como assim? É uma forma inorgânica que o nosso corpo tem muita dificuldade em usar, mas que se acumula, que é uma beleza nos tecidos, piorando ainda mais o problema do sequestro. Uau! Então a gente está falando de uma política de saúde pública global que dura mais de 80 anos, baseada numa interpretação equivocada da fisiologia da gravidez. Isso é muito sério. É muito sério. E isso nos leva direto ao papel do cobre. A fonte usa uma analogia que eu achei ótima. O cobre é o general e o ferro é o soldado raso. Vamos mergulhar na fisiologia disso. Onde exatamente o general comanda o soldado? O comando acontece no coração do sistema de reciclagem de ferro do corpo. Ele tem um nome técnico, sistema retículo endotelial, mas podemos pensar nele como a central de reciclagem do organismo. Ok, uma central de reciclagem. A cada dia, o nosso corpo aposenta cerca de 200 bilhões de glóbulos vermelhos velhos. 200 bilhões. É um número astronômico. E para construir novos glóbulos vermelhos, a gente precisa de 25 miligramas de ferro, todos os dias. Certo, 25 miligramas é bastante coisa. A gente consegue isso da dieta. E aqui está o ponto mais importante de todos. Desse total, apenas 1 miligrama precisa vir da comida. Só um. Só. Os outros 24 miligramas, ou seja, 95% de todo o ferro que a gente usa diariamente, vem da reciclagem interna desses glóbulos vermelhos velhos. Nossa. Nosso corpo é uma máquina de reciclagem de ferro quase perfeita. Então a nossa obsessão com bife, feijão, suplementos de ferro, tudo isso foca em 5% do problema, enquanto a gente ignora os 95% que dependem da reciclagem. Exatamente. E o calcanhar de Aquiles de todo esse sistema de reciclagem de 95% é uma porta molecular. Uma porta. Pensa numa célula de armazenamento, um macrófago, cheia de ferro reciclado. Para esse ferro sair da célula e voltar para a circulação, ele precisa passar por essa porta que se chama ferroportina. Ferroportina, ok. E aqui está a chave da nossa discussão. Essa porta só abre com uma chave de cobre. Ah, agora a analogia do general faz todo sentido. O general cobre precisa da ordem. Para o soldado ferro se mover. Isso, a chave na verdade são enzimas, né? Proteínas que fazem as coisas acontecerem. Certo. E essas enzimas específicas, como a ceruloplasmina e a efastina, são totalmente dependentes de cobre. Sem cobre suficiente para ativar essas enzimas... A chave não gira. A porta da ferroportina não abre. Exato. Deixa eu ver se eu entendi o mecanismo. Se não tem cobre biodisponível, a ceruloplasmina não funciona direito. A porta do ferro fica trancada, o ferro reciclado fica preso, dentro das células, nos tecidos no fígado. Isso. E enquanto isso, o sangue que precisa desesperadamente desse ferro para fazer novos glóbulos, fica com pouco. O exame de sangue acusa anemia por falta de ferro, mas na verdade, os tecidos estão lotados, afogados em ferro que não conseguem liberar. É a definição perfeita do que a fonte chama de anemia de sequestro de ferro. O corpo tem ferro de sobra estocado, mas não consegue acessar. Não é um problema de suprimento, é um problema de logística. E a logística depende do cobre. Ok. Se o ferro está preso nos tecidos por falta de cobre, isso me faz pensar. O que mais no corpo para de funcionar direito? Porque se o ferro não está indo para o sangue, ele deve estar causando problema onde ele está acumulado, certo? E a nossa energia como fica? Afinal, fadiga é o sintoma número 1 da anemia. Ótima pergunta. A conexão é direta e vai até as nossas mitocôndrias, as usinas de energia de cada célula. Certo. A etapa final e mais crítica da produção de energia, onde o oxigênio que a gente respira é de fato usado para gerar ATP, a molécula de energia, ela depende de uma enzima chamada citocromo C-oxidase. E adivinha qual mineral essa enzima precisa para funcionar? Deixa eu chutar. Cobre. Cobre. Essa enzima faz algo mágico. Ela pega o oxigênio, que pode ser muito reativo, tóxico, e transforma ele de forma segura em água, liberando uma quantidade enorme de energia no processo. Entendi. Sem cobre, essa etapa final da respiração celular falha. A produção de energia despenca.
O resultado? Fadiga crônica, cansaço inexplicável. E a pessoa acha que é falta de ferro, toma mais ferro. Sim, o que acumula ainda mais nos tecidos, piora o estresse oxidativo e esgota ainda mais o cobre. Vira um ciclo vicioso terrível. Isso explica muita coisa. Mas o material vai além e conecta isso com o colesterol, o que para mim foi a parte mais surpreendente. Como o colesterol entra nessa história de cobre e ferro? Essa conexão é fascinante. Se o corpo não consegue usar o oxigênio para gerar energia nas mitocôndrias por falta de cobre, esse oxigênio reativo vira um problema. Ele fica sobrando tóxico. Exato. Ele precisa ser estocado ou neutralizado para não causar danos. A fonte explica que a molécula de colesterol, com a estrutura única que ela tem, funciona como um reservatório temporário perfeito para esse oxigênio não utilizado. Espera, isso é radical. A gente passa a vida ouvindo que o colesterol é o grande vilão que entope artérias. E a fonte está dizendo que o colesterol alto pode ser, na verdade, um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa. Uma resposta do corpo ao estresse oxidativo e à produção ineficiente de energia. Exatamente. O colesterol alto não seria a causa do problema, mas um sintoma. O marcador de que o metabolismo do oxigênio está com defeito, provavelmente por falta de cobre. O corpo, de forma inteligente, produz mais colesterol para lidar com o estresse. E isso é uma ideia nova. De jeito nenhum. O material cita o trabalho de Leslie Clevey, um pesquisador que já em 1973 publicou estudos em animais mostrando que uma dieta deficiente em cobre causava um aumento dramático nos níveis de colesterol. Um estudo de 1973. Isso foi há 50 anos. Como é que uma descoberta aparentemente tão importante ficou esquecida ou foi ignorada por tanto tempo? É uma pergunta excelente e a fonte toca nesse ponto. Parte da razão seria o foco gigantesco da indústria farmacêutica em medicamentos para baixar o colesterol, como as estatinas, em vez de investigar as causas metabólicas mais profundas. Ah, claro. A narrativa do colesterol é o vilão e precisa ser combatido com remédios se tornou comercialmente muito mais poderosa do que a narrativa da deficiência de um nutriente que precisa ser corrigida. Faz sentido. A história se repete. E para completar essa teia de conexões, chegamos na vitamina D. A suplementação virou quase uma religião para muita gente, mas a fonte faz uma crítica bem pesada. Como a vitamina D se encaixa nesse quebra-cabeça? Ela se encaixa como a peça final de uma armadilha metabólica. Vamos seguir o ciclo vicioso passo a passo. Vamos lá. Primeiro, a deficiência de cobre leva ao acúmulo de ferro no fígado. Segundo, esse excesso de ferro causa um estresse oxidativo imenso. E uma das principais defesas do corpo contra isso é o magnésio. Então, o corpo começa a queimar seus estoques de magnésio para se proteger. Ok, então o problema do cobre e do ferro leva a uma deficiência de magnésio. E daí? E daí que todas as enzimas que metabolizam a vitamina D, tanto para ativá-la quanto para armazená-la, são dependentes de magnésio. Sem magnésio suficiente, a vitamina D que a pessoa ingere ou produz no sol, simplesmente não funciona direito. E para piorar dramaticamente a situação, a fonte argumenta que a suplementação com altas doses de vitamina D sintética, O colecalciferol, que é o mais comum. esse mesmo, ele bloqueia os receptores de outra vitamina crucial, a vitamina A na sua forma de retinol. E por que a vitamina A, o retinol, é tão importante aqui? Porque o retinol é essencial para carregar o cobre pelo corpo e para incorporar ele na enzima-chave que a gente falou antes, a ciruloplasmina. Entendi. Sem retinol, o cobre não se torna biodisponível, ou seja, a pessoa pode até comer alimentos ricos em cobre, mas sem retinol, ele não chega onde precisa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo resumir essa cascata do desastre. Certo. 1. A falta de cobre faz o ferro se acumular. Certo. 2. O ferro acumulado gasta o magnésio. Exato. 3. Sem magnésio, a vitamina D não funciona. Isso. 4. A pessoa se sentindo mal suplementa com altas doses de vitamina D, o que bloqueia a vitamina A. E 5. Sem vitamina A, o cobre original fica ainda menos disponível.
É uma armadilha perfeita que se autoalimenta. Nossa Senhora. É exatamente essa a descrição. A solução popular e bem intencionada, que é tomar mais vitamina D, pode, na verdade, estar aprofundando a raiz do problema, que é a má gestão do cobre e do ferro. O que a gente viu aqui hoje é uma reinterpretação completa de como o nosso metabolismo funciona. As fontes nos forçam a questionar dogmas que pareciam inabaláveis sobre anemia, sobre fortificação de alimentos, colesterol, suplementos. É uma visão bem diferente. E tudo parece se conectar de volta à importância do cobre como um maestro, sabe? Uma peça central que, por algum motivo, a gente decidiu ignorar. A grande mensagem, para mim, é sobre a interdependência. Ao focarmos de forma isolada num único nutriente, se o ferro está baixo, tome ferro. Se a vitamina D está baixo, tome vitamina D, a gente perde completamente de vista a sinergia complexa, delicada, entre todos os elementos. O corpo não funciona em silos. De jeito nenhum. A fonte argumenta que muitas das nossas intervenções modernas, por mais bem intencionadas que sejam, acabam criando mais desequilíbrios num sistema que depende da harmonia, especialmente da relação fundamental entre cobre, ferro e oxigênio. E para nossa reflexão final, tem um detalhe fascinante que o material menciona. O estresse crônico, algo que define a vida moderna para tantos, aumenta um hormônio chamado epsidina. Sim, a epsidina. E a epsidina é justamente o principal sinalizador que tranca o ferro dentro das células, piorando o sequestro. É o cadeado do ferro. Exato. E tem até um jogo de palavras simbólico. Em inglês, medo é fear. E os símbolos químicos para ferro e argônio são Fe e Ar. Fica a pergunta no ar. Até que ponto nosso estado emocional, o estresse, o medo, estão literalmente alterando nossa bioquímica, contribuindo para esse sequestro de ferro em um nível que a gente mal começou a compreender?